Penso eu que a maior parte dos gestores tem que elaborar um plano estratégico e aí deste plano estratégico, compilando com o relatório, com o encerramento de conta, vão depois então conseguir entender melhor como é que foi então o ano de exercício da empresa até para poderem tomar decisões relativamente à sua empresa. É uma fase crucial para os contabilistas, que têm que fechar contas, muitos fecham várias empresas e andam no corre-corre a esta altura. Eu sou apologista de que as contas, quando são fechadas mês a mês, dão menos trabalho no final ou no início do ano seguinte, porque elas já estão fechadas. E agora, então, com a obrigação do IVA, do artigo 38 da Lei 7/19, que a obrigação da contabilidade organizada obriga-nos com que nós tenhamos, então, este encerramento de conta para, basicamente, todos os meses, né? Algumas empresas até fazem as especializações e tudo mais mês a mês para que depois, no início do ano seguinte, tenham as contas completamente fechadas a janeiro e depois é só elaborar o relatório e conta. É realmente muito importante, sim, para as empresas e é uma fase crucial para os contabilistas, porque é a fase do corre-corre. Ricardo, eu vou passar para o Ricardo Fernandes. Ricardo, então só as grandes empresas é que têm que se preocupar em fechar as contas? Há esta conversa em alguns ciclos? Eu acho que não. Na minha opinião, quem é grande hoje foi pequeno um dia, não é? É tudo uma questão de crescimento sustentável, é uma questão também de mentalidade. É preciso que haja uma mudança no modo de ver da contabilidade e da gestão. Felizmente, no nosso país, durante muitos anos, vivemos numa economia planificada, não tínhamos experiências de gestão nem de economia de mercado. Hoje em dia o cenário já é outro, os empresários preocupam-se mais com a contabilidade, com a informação financeira e a contabilidade é transversal a qualquer entidade, desde uma pequena empresa, uma organização não governamental, a uma associação. A contabilidade, no fundo, é uma ferramenta de gestão, como disse muito bem a nossa colega Isabel de Almeida. É importante porque tem informação histórica e, com base nessa informação histórica, pode-se fazer orçamentos, pode-se fazer projeções, pode-se fazer previsões. Então, na minha opinião, a contabilidade é transversal e é útil a qualquer organização, seja qual for a dimensão dela. Muito bem. Agora eu vou passar para o Décio. Décio Fernandes, então qual é o papel do contabilista neste processo? Cristina, queria dar só uma chegazita relativamente à importância do fecho de contas. Vou falar um pouco a nível micro e macroeconómico. Microeconómico é o seguinte: todo e qualquer empresário ou negociante quer saber ao fim do ano se ganhou ou perdeu na sua atividade. Então, daí a importância, essa informação fulcral, porque toda a sociedade, toda a organização, com o objetivo da obtenção do lucro, quer saber, no fim das contas, se ganhou ou perdeu, para daí definir estratégias, porque o objetivo é a obtenção do lucro. Isto é a nível microeconómico. Macroeconómico tem a ver com as empresas, quer sejam pequenas ou grandes, têm que encerrar a sua contabilidade no fim do ano, a fim de se saber o desempenho do ano e, consequentemente, estabelecer-se orçamentos para o ano seguinte, estratégias, definição de onde é que houve prejuízo ou menos lucro, de forma a incidir as suas ações sobre essas áreas, e aonde houve grande lucro, continuar a apostar nessas áreas. Isso numa vertente de empresarial. Mas vamos falar a nível macroeconómico da nossa nação angolana. O governo, para fazer a OGE, precisa de dados, de estatísticas. Para fazer a estatística, precisa de dados. Dados esses que somos nós, contabilistas, ao encerrar as contas, disponibilizamos a informação e eles fazem as suas análises com as devidas margens de erros, etc. Então, para uma nação falar de receitas fiscais, nós temos que encerrar as contas para separar os resultados e pagar-se o imposto industrial. Caso contrário, não saberá as receitas fiscais relativamente aos rendimentos das empresas. Para se falar em termos de obrigações declarativas, nós temos que encerrar as contas. Mas também temos que ter uma coisa em mente. O encerramento de contas não pode ser feito apenas de janeiro a maio, referente ao ano anterior. Caso contrário, estaremos a acumular trabalho e poderemos não atingir os objetivos do prazo e pagamento do imposto industrial dentro do prazo. Temos que mudar essa mentalidade do empresariado nacional de que só aparece para fazer o encerramento de contas.
só arranjam um contabilista para fazer o encerramento de contas. Daí a importância do contabilista ao longo da vida de uma empresa. Respondendo diretamente à tua questão, Cristina, nós, contabilistas, somos o coração da empresa. Logo, nós temos que ser dado o devido valor e a sua importância, porque, senão, as coisas não irão correr bem, a informação não irá fluir corretamente e daí advirão consequências negativas para a empresa e, consequentemente, também para o contabilista, que é responsável também pela contabilidade, pelo encerramento de contas. Muito bem. Carlos Mitage, o seu parecer com relação a esta importância e o papel do contabilista neste processo que é o fecho de contas? Gostaria, antes de fazer um breve parecer sobre o que é o fecho de contas, definiria o fecho de contas, o encerramento de contas, como um conjunto de atividades contabilísticas e extracontabilísticas que visam a preparação das demonstrações financeiras, nomeadamente a preparação do balanço, da demonstração de resultado, das demonstrações de fluxos de caixa e das demonstrações de alterações no capital próprio e das notas às contas. Dizer que o objetivo das atividades de fecho de contas é, primariamente, produzir informação financeira para os responsáveis da entidade, neste caso os gestores, para o cumprimento das suas responsabilidades de planeamento e a tomada de decisões de controle. A obrigação de encerramento e preparação das contas está estabelecido no Código das Sociedades Comerciais, isso no seu artigo 70. Os gestores são obrigados por lei a apresentarem contas do exercício. É da responsabilidade da gerência da entidade apresentar as contas e também quer para o cumprimento das obrigações fiscais em sede de imposto industrial é obrigatório que todas as sociedades, não importa se são pequenas ou grandes, são obrigadas a apresentarem as contas. Eu gostaria, na minha abordagem durante o programa, de desassociar a importância, a necessidade da apresentação das contas na obrigação fiscal. É verdade que o fisco nos últimos tempos tem sido o galvanizador das atividades contabilísticas em Angola, mas é importante que desassociemos o fecho de conta à fiscalidade, porque a obrigação de apresentação das contas é uma obrigação primeiro nata da sociedade e depois também o fisco pega a informação financeira. Eu gostaria de começar essa abordagem dando este pequeno parecer. Muito bem, Carlos. Aqui ficou a nossa introdução com relação ao fecho de contas. Eu vou voltar ao Ricardo Fernandes. Vamos começar então o nosso desfile pelo PGC, a Bíblia dos Contabilistas. Não aprendemos a ler na faculdade, aprendemos a ler na vida profissional e é a classe 1. Vamos começar pela classe 1. Então, o que é que temos na classe 1 em sede do PGCA, Ricardo? Temos os meios fixos, podem ser tangíveis ou intangíveis. Temos os investimentos financeiros. Temos também, apesar de não se verificar muito na prática em Angola, os chamados instrumentos financeiros, que são aplicações a curto prazo, como títulos negociáveis e outro tipo de investimentos a curto prazo. Temos as depreciações. Pois é, e em sede de fecho de contas, que cuidado é que devemos ter neste grupo de contas, a classe 1? Mencionar um cuidado. A classe 1, a nossa experiência na prática tem demonstrado muitas fragilidades em termos de controle interno, principalmente dos meios fixos. Estamos a falar que é a maior carga que temos de rúbricas nas contas das nossas empresas. Claro que isso também depende muito do tipo de negócio, mas o que acontece é muitas lacunas no controle interno. Não se faz inventário dos imobilizados, não se atualiza os movimentos em termos de património, o que acontece com os meios fixos, não se cataloga os bens que temos, e existe uma certa resistência em usar sistemas informáticos que ajudam a fazer o registro dos bens, incluindo a própria fotografia dos bens, o estado de conservação, principalmente em situações em que nós temos bens distribuídos em vários locais. O sistema informático também permite fazer a depreciação automática. Então, existe uma grande resistência dos empresários em fazer esse tipo de investimento. E quando não se faz esse tipo de investimento, o contabilista quase que faz o fecho
um bocado às escuras. Por exemplo, quando estamos a fechar um exercício e perguntamos ao cliente, mas o que aconteceu com os vossos meios fixos? Houve alguma venda, houve algum abate? Qual é o estado técnico dos bens? Não sabem responder, não é? E depois, se nós dissermos assim, mas nós podemos fazer um inventário, desde que o senhor pague X, também não aceitam, não é? Não querem pagar nada, não é? Então, há essa dificuldade dos empresários em encarar os meios fixos como uma rúbrica importante, que é preciso controlar, não apenas no final do ano, mas durante o ano, para que o impacto nas contas seja verdadeiro e real. Muito bem. Décio, quais são as recomendações aqui neste período de fecho de contas à classe 1, à classe dos ativos fixos, ativos tangíveis e intangíveis, assim que já diz a normativa internacional, né? Já não é o corpóreo e o incorpóreo, é o tangível e o intangível. O que é que tem a dizer com relação a este grupo de contas? Quais são os cuidados a ter em atenção nesta fase que é muito importante? Uma coisa que deve-se ter bastante atenção a nível do fecho de contas tem a ver com a correta parametrização das amortizações dos imobilizados, garantir que efetivamente todo o imobilizado adquirido no ano e ou que em funcionamento naquele determinado ano consta do mapa imobilizado e está efetivamente a ser amortizado, e garantir de que esses mapas cruzam para a contabilidade. Vou dar um exemplo, já aconteceu situações de receber contabilidades em que o mapa de imobilizado tem um valor e depois na contabilidade está registado mesmo nas respectivas contas outro valor. O colega Ricardo Fernandes falou da questão da valorização do imobilizado. O que mais acontece é o ativo imobilizado é registado ao custo histórico e nunca mais é feito qualquer tipo de análise ou reavaliação. E nós sabemos que o nosso país é um país em que, em termos de valorização do imobilizado ou até dos próprios ativos, consoante a conjuntura atual, varia bastante. Às vezes há necessidade, sim, de se fazer a reavaliação do imobilizado, solicitando serviços a entidades competentes para tal, porque não pode ser apenas um indivíduo ali qualquer ou algum contabilista a dizer isto vale X. Não. Hoje em dia nós temos já em Angola empresas ou entidades capacitadas para fazer essa valorização dos ativos tangíveis, porque posteriormente temos que prestar essa informação à autoridade tributária, porque senão depois teremos consequências futuras quanto a essas ações não responsabilizadas, é claro. Muito bem. Isabel, quais são os cuidados aqui a termos em atenção nesta fase do fecho de contas na classe 1, a classe do imobilizado? Eu solicito todos os anos um inventário da empresa, um inventário dos imobilizados, e peço para etiquetarem todos os imobilizados da empresa. Relativamente à classe 1, é preciso ter muita atenção nos critérios de reconhecimento e na valorimetria do próprio imobilizado. Ao reconhecer, que eu tenho que saber como é que este imobilizado foi realmente reconhecido, se foi usado todos os critérios de reconhecimento do próprio imobilizado e se foi realmente devidamente valorizado. Então, depois tenho então esta percepção, e aí então vou olhar para o imobilizado para depois então olhar para a amortização do mesmo e ver qual é o ano de vida útil que este imobilizado tem e a taxa a ser amortizada. Portanto, é importante sim olhar para os critérios gerais, para os critérios de reconhecimento do ativo, né, para ver se ele realmente pode ou não ser considerado como um ativo, e depois então olhar para os critérios de reconhecimento se é um ativo imobilizado corpóreo ou se é um ativo imobilizado incorpóreo, financeiro, em curso ou de investimento. Portanto, é preciso ter bastante atenção nestes critérios. Muito bem. Carlos Guitange, agora eu consigo, quando está a preparar as contas de uma empresa, olhar para o balancete, o primeiro grupo de contas é precisamente da classe 1. Quais são os cuidados que eu tenho tido na preparação do fecho de contas a olhar para este grupo de contas? Realmente, Cristina, a classe 1 é a primeira conta que nós analisamos no balancete e em muitas empresas representa uma parte muito significativa dos ativos da empresa e também representam um papel imprescindível para o processo de obtenção dos seus proveitos. Nós devemos ter muita atenção com a classe 1. E o Ricardo falou num aspecto muito interessante, são aspectos de controle interno. É muito
muito importante associarmos a análise dessa conta com procedimentos de controle interno. Por exemplo, podíamos fazer inspeção física dos bens fixos e compará-los com registros contabilísticos. É impossível nós registrarmos devidamente os imobilizados ou os ativos fixos se nós não conhecermos a atividade operacional do cliente, processo produtivo, processo de prestação de serviço, processo comercial do cliente. Muito dificilmente conseguiremos classificar devidamente os seus ativos. É muito importante, ainda a nível de controle interno, terem atenção os bens que estão totalmente amortizados, mas ainda estão em funcionamento. Qual é o tratamento que nós vamos dar a isso? Qual é o valor que vamos atribuir a este bem que já está amortizado, mas ainda é útil, mas ainda tem atividade para a empresa? É um procedimento de controle interno. Ainda sobre o controle interno, é importante que cada bem tenha uma ficha individual. E também é importante que o arquivo específico do documento relacionado com a aquisição do bem esteja devidamente organizado. E não em sede de imposto industrial, mesmo em sede da contabilidade. E relativamente à contabilização do bem, o PGC orienta que o valor inscrito na conta de imobilizado deve refletir o seu valor realizável. Então nós precisamos de ano em ano verificar se o valor inscrito no balanço daquele bem reflete o seu valor realizável. O que acontece em muitas situações? O bem no balanço está valorizado mais do que aquilo que vale no mercado. Então, nesta situação, nós precisamos fazer um lançamento contabilístico para fazer com que o bem esteja ao preço do mercado, ou seja, o seu valor realizável. E é muito importante que o balanço deve refletir o valor líquido do bem, quer corpóreo, quer incorpóreo. E o colega Décio tocou num ponto muito importante, que é a conciliação, que é o cruzamento dos dados apresentados no balanço, na nota 4, na nota 5 e no mapa de amortização. E a experiência já me trouxe situações em que o valor inscrito no mapa de amortização estava completamente diferente do valor inscrito quer no balanço, quer na nota 4 e 5. É muito importante que haja esse cruzamento. Caso não haja cruzamento entre o mapa de amortização, o balanço, a nota 45, as contas 11, 12, 18 e 73 do balancete, quer dizer que a contabilidade está muito mal feita. É necessário fazer conciliação da conta de imobilizados e fazer o cruzamento com os anexos e com os mapas de amortização. Muito bem, eu vou tentar chamar um intervalo simples, para os nossos ouvintes perceberem do que é que nós estamos a tratar. Temos em estúdio 4 contabilistas, membros do CPCA, a Isabel Almeida, o Décio Fernandes, o Ricardo Fernandes e o Carlos Mitange. Estamos aqui a fazer um desfile profissional em sede do PGCA e hoje é o dia dedicado à classe 1, à classe do imobilizado. É o momento de intervalo, voltamos já já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito facilidade de tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Eu tenho em estúdio 4 membros OCPCA. O Décio Fernandes, o Ricardo Fernandes, que não são humanos, Isabel Almeida e o Carlos Mitange. E estamos aqui a fazer um desfile tranquilo, um desfile profissional em sede do PGCA e hoje é o dia dedicado à classe 1, à classe do imobilizado, à classe do ativo da empresa. São os primeiros números que nós encontramos nos balancetes. Senhor empresário, se estiver à frente do seu balancete, olhe na primeira página, está lá a classe 1.
É este tema hoje aqui no Contas na Hora. Isabel, eu vou agora ter com a Isabel para fazer uma pergunta interessante. Ultimamente, nesta fase do fecho de contas, as empresas ao longo do exercício adquiriram ativos e temos aquelas aquisições que são conjuntas. Como é que é tratada essas aquisições conjuntas, os sobressalentes, em sede de equipamentos e ativos? O PGC, nos critérios de valorimetria dos imobilizados, fala sobre as aquisições conjuntas. Vamos aqui o PGC, no ponto 7.3.2, fala das aquisições conjuntas, em que são aquele bem que tenha vidas úteis diferentes. Eu tenho um edifício, e este edifício está espécie a um terreno. O terreno tem uma vida útil diferente do edifício. Estas são as chamadas aquisições conjuntas. Temos também o caso de uma viatura, por exemplo. Temos N casos de aquisições conjuntas, em que são bens adquiridos conjuntamente, mas em que têm vidas úteis diferentes. Estes, o PGC, segundo o novo Plano Geral de Contabilidade, devem ser contabilizados separadamente. E eles serem contabilizados separadamente, têm que ir em contas separadas no Plano Geral de Contabilidade. Eu já vi em determinadas situações em que eles são postos todos numa única conta. Sou um bocadinho detalhista. E as pessoas às vezes dizem, mas isso não tem necessidade de fazer. Cada imobilizado, tanto quanto está no mapa de amortizações, eu as tenho no balancete. Para eu poder ter depois uma melhor leitura, e até se aquele imobilizado tiver que sofrer depreciação ou for abatido, eu consigo entender perfeitamente, a partir do próprio balancete, o que é que aconteceu. Depois complemento, claro, com o mapa de amortizações. É preciso que esses bens têm que ser separados contabilizadamente, diz a Lei 82/01. Muito bem. Eu vou voltar ao Ricardo. Ricardo, o imobilizado podemos adquirir localmente, como podemos adquirir no estrangeiro. E a vir do estrangeiro vai pagar direitos no período do desalfandegamento. E quem trata deste processo é um senhor que nós conhecemos, que é o despachante. O custo com despachante, em muitas contas, é elevado para 75. Como é que deve ser tratado estes custos associados à compra do imobilizado no estrangeiro? Isso realmente está bem explicado no PGC, quando nós falamos sobre os critérios de valorimetria, custo de aquisição, o que é que nós consideramos custo de aquisição. Então temos que ter em conta o próprio valor do bem, mais os custos que são necessários, no caso de uma importação, para desembaraçar o equipamento, e também os custos que são necessários até que o equipamento chegue às próprias instalações da empresa. É claro que isto tem que ser visto com um certo cuidado, porque isto depois tem um impacto muito forte na valorização do próprio bem. Atenção que quando estamos a falar dos equipamentos fixos, estamos a falar de ativos que são a rúbrica mais pesada das empresas, é aquelas rúbricas que mais dificilmente se transformam em dinheiro, e são essas rúbricas que são muito importantes quando fazemos análises, como por exemplo a valorização das empresas, quanto é que uma empresa vale em termos de mercado, por exemplo. Um dos indicadores são os seus imobilizados. Então, ter em conta esses critérios de valorimetria no que diz respeito ao custo de aquisição dos próprios imobilizados. Décio, o Carlos Mitães há bocadinho tocou num ponto. É necessário conhecer o negócio da entidade para poder classificar com fiabilidade e reconhecer com fiabilidade a todas essas aquisições, porque o que é que nós andamos a encontrar em muitas contas? É uma renta-car, e todos os carros da renta-car é classificado como equipamento de carga de transporte. Este exemplo que o Carlos Mitães apresentou aqui, claramente que nós olharmos para estas contas e está classificado como equipamento de carga e transporte, as viaturas da renta-car, quem trata dessas contas está mais do que claro que não domina o negócio da entidade. Cristina, tu tocaste mesmo no primeiro ponto que eu tinha aqui anotado para referir, aquilo que o Carlos Mitães disse, conhecer a atividade da empresa. Relativamente ao exemplo que tu deste, eu sou apologista, do meu ponto de vista, eu acho que isso está incorretamente registado. Porque, sendo uma renta-car, a base da sua atividade são as viaturas. Isso é o seu maior ativo, é o seu maior património. Logo, isso deverá ser considerado como um equipamento básico. Se nós formos a comparar uma renta-car com uma outra empresa, imaginemos uma das subsidiárias da Sonangol, por exemplo, e que tem no seu imobilizado uma data de viaturas para transportes de pessoal. Neste exemplo em particular,
as viaturas poderão ser classificadas como equipamentos de carga e transporte, porque é para isso mesmo que serve, para transportar o pessoal. Todavia, na rent-a-car, se tu me disseres que vou classificar uma viatura como equipamento de carga e transporte, só se for tipo a viatura de serviço da empresa, que é utilizado pelas relações públicas, pelo sócio para ir tratar dos assuntos da empresa. Agora, aquilo que é o principal ativo da empresa são as viaturas que eles alugam para a obtenção de um influxo financeiro. Nessa situação deverá ser classificado como equipamento básico. Um outro exemplo prático para dar esse exemplo de conhecer a atividade da empresa. Vamos ver uma coisa. Nós somos contabilistas, só temos imobilizado, por exemplo, equipamento informático, impressoras. Para nós, isto é considerado imobilizado equipamento administrativo. Todavia, imagina aí uma loja NCR, a impressora, esses equipamentos informáticos são considerados mercadorias, excepto aquilo que está afeto à atividade da empresa na sua área administrativa. Portanto, nós temos mesmo que conhecer o negócio e principalmente o contabilista que está a processar. Caso contrário, não vai conseguir espelhar a realidade da empresa. Outra coisa que falou-se aqui, a questão da valorimetria do imobilizado. A definição do custo de aquisição diz que o custo da mercadoria, ou seja, a fatura do fornecedor, mas todas as despesas até o bem-estar dentro das nossas instalações em condições de funcionamento. Isto na questão do imobilizado. Falou-se do exemplo do despachante. É um custo que tem que ser incorporado ao valor final do imobilizado. Mas eu ainda vou dar um outro exemplo. O colega Ricardo deu ainda o exemplo das despesas de transporte para as nossas instalações. Mas um exemplo também muito importante. Imaginemos uma padaria que importa fornos, toda aquela maquinaria para a produção. E pode mandar vir técnicos especializados fora para fazer a montagem. Esse custo também pode ser incorporado, porque o PGCA assim o permite. Até o forno ou todo aquele equipamento estar em condições de funcionamento de produção. Queria ainda chamar atenção a uma coisa quanto à questão dos imobilizados, sobre a classificação. Nós temos que ter atenção às questões do imobilizado de reduzido valor, que, de acordo com a nossa legislação, diz que imobilizado até 30 mil kwanzas é considerado um ativo de reduzido valor. E há muitos contabilistas que, por causa disso, podem generalizar e classificar até não como imobilizado, mas simplesmente levar a custos. Mas esquecem-se da definição do ativo, em que nessa situação temos que ver que o bem é um ativo tangível, tem uma vida útil superior a 1 ano e logo preenche os critérios para a sua imobilização, apesar de ter um valor reduzido. Só que a nossa lei fiscal permite é que seja amortizado totalmente no ano de aquisição ou de entrada em funcionamento. Décio, o problema é que este seja amortizado totalmente. É para irem amortizar a taxa de 100%. E entendem muito mal e levam diretamente ao custo. É isso que acontece. E já vi pessoas escandalizadas por encontrar um bem como imobilizado de 9 mil kwanzas. Se ele cumpre com os critérios de conhecimento de imobilizado, é imobilizado. Só que deve ser amortizado na totalidade. Por exemplo, as despesas de constituição custam aí a volta de 12 mil kwanzas. 12 mil, sim. Não chega a 30 mil. Estes devem ser amortizados na totalidade. Não deixam de ser imobilizados. Aqui a questão do imobilizado, na minha opinião, nós somos um bocado obcecados com a portaria das taxas fiscais, etc. Não é? Exatamente. Somos muito obcecados com isso, porque os imobilizados têm que ser encarados de um ponto de vista de gestão, porque cada empresa tem a sua realidade. Eu, por exemplo, tive uma experiência profissional, alguns anos atrás, fui a Catoca, em serviço, e fiquei impressionado com o desgaste dos caminhões, das viaturas. Eu não quis acreditar, aqueles caminhões não duram quase nada, não é? Porque eles têm que estar ali a dar voltas, fazer aquele trabalho pesado, tentar encontrar o diamante. Ou seja, existem vários métodos de depreciação. O desgaste funcional, o straight line, que é o cotas constantes que nós usamos, cotas agressivas e outros. As empresas têm que usar um método que mais se adequa ao seu próprio negócio. Ao preencher o modelo 1, somos forçados a fazer as correções, não é? Porque o Estado tem uma visão puramente da arrecadação de receitas. Mas do ponto de vista de gestão, a depreciação dos nossos bens pode não coincidir com o que está na portaria, não é? E nós aqui somos muito obcecados com o fisco, não é? A portaria está ali o tempo todo. O exemplo que o Ricardo apresenta aqui é muito interessante. Por exemplo, já abordamos este exemplo aqui no Contas na Hora. Uma empresa decide atribuir 2 viaturas. O
Uma para o Carlos Mitange tem 20 e poucos anos, e a outra para um senhor de 60 anos. Da mesma marca, qual das viaturas vai ter maior desgaste? No fim do dia, a portaria que o Ricardo se refere nos remete a mesma taxa para as duas, mas em bom rigor, nunca as duas viaturas deviam ser amortizadas pela mesma taxa, em função do desgaste de cada uma. Se calhar a do Carlos tem maior desgaste em relação à viatura do mais velho, ou o contrário. E é esta sensibilidade que no fim do dia, se calhar cada um de nós tem que ter. Claro que no final, em sede de imposto industrial, vamos então fazer os devidos acréscimos para satisfazer o que o legislador quer. Mas esta sensibilidade tem que nos acompanhar diariamente. Isto aqui é contabilidade, não é, Ricardo? Isso está a tentar dizer. Muito bem. Eu vou trazer aqui um outro ponto que é polêmico. Olhamos para as contas das empresas, têm instalações próprias e não encontramos o terreno separado do edifício. A Isabel já esteve aqui a abordar as aquisições conjuntas que devem estar registradas separadamente. Mas o outro grande problema são as eternas obras em curso. Na 14. O bem já está a ser usado, já a amortização até já foi totalmente amortizada, mas continua com um valor qualquer em obra em curso. Nunca ninguém lembra de eliminar o valor da obra em curso e mandar para o imobilizado em utilização de facto. O que é que se passa com esta conta 14, que é o imobilizado em curso? Carlos Mitange. É verdade, Cristina, essa situação é um problema muito grave. Mas antes, eu queria lembrar, ainda sobre o ponto das amortizações, eu queria lembrar que na minha abordagem inicial eu falei que queria desassociar o fecho de contas ao aspecto fiscal. E aqui chamar a atenção às nossas instituições de ensino, às nossas academias, ao ensinar a amortização, não precisam só se basear na portaria. Tem que ensinar os estudantes, ensinar os futuros contabilistas a fazerem amortização, tendo em conta a atividade e objeto social da empresa e a utilidade que se vai dar ao bem, não apenas a achar a taxa e aplicar no bem e fazer amortização. Relativamente a este ponto dos em cursos, deixa-me lhe dizer que há tempos nós herdamos no escritório uma empresa, eu pessoalmente herdei essa empresa, que tinha a conta imobilizada dos em cursos, tinha um histórico de cerca de 4 anos para uma estufa de flores, uma situação que nós vemos aqui no escritório. E sabe-se logo que para montar a estufa não leva esse todo o tempo. Daí a necessidade de haver inspeção física às contas da classe 1. Se nós conhecendo a atividade de negócio, fazermos inspeção física a estes imobilizados, nós não teremos problemas nenhum com esse tipo de conta. A conta imobilizada em curso é mesmo uma conta transitória. Deve apenas existir até o bem estar pronto para ser utilizado. Quando o bem estiver pronto para ser utilizado, ela deve ser anulada em contrapartida da respectiva conta do imobilizado. Devemos ter isso muita atenção. E nos casos em que o imobilizado está em curso, ao preenchermos a nota relativamente a essa conta, em vez de preenchermos só os mapas, podemos também colocar observações, fazer uma notazinha, refere-se à construção de um edifício e já está em X% de acabamento. Se nós tivermos isso em atenção, não teremos esse tipo de situações com a conta imobilizada em curso. Isabel, este é um grande problema em sede de notas. As notas são notas explicativas, mas ainda vimos muitos relatórios e contas que as notas estão aí com um total e este total é o mesmo que temos no balanço. E até é engraçado, mas se for para olhar para o total da nota, já temos ele em balanço, porque este detalhe que o Carlos deixa aqui faz todo sentido. Mesmo quando acontece o imobilizado ano após ano, pode alterar, aumentar ou diminuir. Isto tem que estar devidamente explicado em sede destas notas. Um dado muito importante que eu noto nos auditores, e isso não deixam passar. O valor da nota tem que coincidir com a linha da mesma nota em sede de balanço. Se não estiver desta maneira, ele nem consegue seguir para frente, né? Manda logo de volta. E aqui, Isabel, é este cuidado que nós queremos passar para os ouvintes que estão acompanhados, estudantes de contabilidade. O Carlos disse muito bem, esqueçam só olharmos para a portaria. E falando nesta portaria, Isabel, então a portaria, a nova, a 200
207/15 de novembro de 2015. Há muitas entidades, e eu acho que vocês já devem ter visto isso, que pegaram no imobilizado de 2014, de 2013, de 2012 e alteraram as taxas para a portaria 207. Quando vocês estiveram perante uma situação do género, o que é que vocês fizeram? Conhecem historial sobre isso? Isabel? Eu conheço um historial sobre isso. Em 2014, uma empresa tinha adquirido desimobilizado, em 2013, e em 2019 passaram a amortizar a taxa da nova portaria. Eu acho estranho, porque se ela começou a ser amortizado e está lá especificamente no mapa de amortizações, que a vida útil dele é de 9 anos, tem que continuar a amortizar durante o período de 9 anos. A taxa que foi determinada, não só porque agora a portaria foi alterada, então o imobilizado que já lá estava tem que ser alterado. Há muitas situações do género, mas não apanhei muitas, acho que só foi uma vez. Não sei bem como é que os contabilistas costumam ver nessa perspectiva, mas se ela começou a ser amortizada antes da lei ser alterada, tem que continuar a ser amortizada aos anos em que foi determinado. Ricardo, conhece alguma coisa sobre isso? Das empresas alterarem todo o equipamento adquirido anteriormente, antes do ano de 2015 e tiveram que alterar para a taxa da portaria 207? Não, por acaso não tive contato com esse tipo de procedimento. É natural que quem faça a contabilidade de uma forma mecânica e não se preocupe em investigar e trocar impressões com outros colegas de profissão, é natural que cometa esses erros, não é? Porque, mais uma vez, volto a tocar no mesmo assunto, sempre que há uma alteração fiscal, depois precisamos de saber qual é o verdadeiro impacto das mudanças. Nós não podemos só diretamente começar a alterar as coisas sem ter o verdadeiro conhecimento do que é que realmente mudou. Gostaria de intervir nesta parte aqui sobre o Decreto Presidencial 207/15 que define as novas taxas, etc. Uma coisa muito importante é o facto de as empresas que tinham ou ainda têm imobilizados adquiridos anterior à entrada em vigor dessa legislação. Essa nova legislação não afeta esse imobilizado, só afeta o imobilizado adquirido após a entrada em vigor dessa lei. E isso também é algo que os contabilistas precisam conhecer as definições da lei. Existe uma regra fundamental no direito, é um princípio fundamental que é a não retroatividade da lei, excepto se a legislação própria especifique de que é aplicável retroativamente. Caso contrário, não se pode ir para trás e alterar o valor de imobilizado. Caso contrário, estaremos a incorrer num erro contabilístico que, posteriormente detectado pela AGT, teremos consequências fiscais em termos de multas, etc. Eu queria dar um outro exemplo aqui por causa da questão das amortizações do imobilizado. Isto aqui mesmo uma chega para o empresariado nacional. Imaginemos abrir uma empresa agora, comprar uma data de imobilizado, chega ao fim do ano, tem na sua mente de que vão ter prejuízo porque gastaram muito dinheiro a comprar património imobilizado. É muito importante que os contabilistas expliquem ao empresariado nacional de que, apesar de ter gasto dezenas de milhões de kwanzas para a aquisição do imobilizado, fiscalmente o custo não é totalmente imputado naquele exercício. É de acordo com as taxas fiscais. Mas atendendo àquilo que, salvo erro, o Carlos Mitange referiu sobre a desassociação da questão do fecho fiscal para o fecho contabilístico, nós temos que amortizar o imobilizado de acordo com a vida útil esperada pela gestão. E o grande exemplo que deram há bocado sobre a catoca, o equipamento imobilizado, etc., em que os caminhões têm um desgaste muito grande. Aí a questão a aplicar-se, o ideal seria o método das cotas degressivas, em que, pelo fato de os equipamentos terem um desgaste inicial mais acelerado, deve-se melhor adaptar esta metodologia de amortização para reconhecer o custo logo no início. A questão do empresariado nacional pensar que vai ter muito prejuízo logo no primeiro ano, temos mesmo que explicar muito bem, porque senão depois não se preparam para os resultados que vão ter no primeiro ano e, consequentemente, imposto industrial elevado a pagar. E realmente é isso que acontece. Comprou 2 carros, 3 carros,
vai ter muitos custos. Pois é, aquele valor do carro não é levado a custos, é só uma porcentagemzinha anualmente, durante vários anos. Uma boa chamada de atenção. Ricardo, por favor. Sim. Eu queria tocar em 3 pontos. O contabilista não pode fazer milagres. É importante que o empresário tenha noção que tem que atualizar-se, tem que estudar, tem que perceber de gestão, porque muitas das vezes o diálogo com o contabilista e o empresário é um diálogo complicado. Muita gente pensa que estudar é só andar na faculdade, andar na escola. Não, eu não concordo com isso. Em termos de perceber o negócio, ninguém entende o melhor do negócio do que o próprio cliente. Nosso cliente entende o melhor negócio até do que nós. Mas aqui em Angola, o empresário tem uma grande limitação. Não se interessa muito em melhorar as suas competências profissionais, porque hoje em dia a gestão de empresas é quase científico. Existem procedimentos, existem técnicas, existem indicadores, rácios. Há que saber ler o balanço, o DR, business plan, estudo de habilidade, tem que saber fazer, tem que saber ler, tem que entender. E nós, contabilistas, ficamos um bocadinho prejudicados, porque o empresário pensa sempre que nós não estamos a querer ajudar. Por isso, esse exemplo que deu do investimento, no nosso caso, no meu caso, os meus clientes são, na maior parte, pequenas e médias empresas. A gestão que eles fazem é a gestão do caixa, tesouraria. Para eles caixa dinheiro no caixa, a empresa está bem. Se não há dinheiro em banco, a empresa está mal. Então, eles não têm noção do que é ler o negócio, fazer uma projeção para daqui a 3, 4 anos. Eles não sabem que o investimento tem retorno. Não sabem o que é um VAL, não sabem o que é um TIR, não sabem o que é um payback. Não sabem isso. E nem querem saber, que é mais grave. Então é preciso haver aqui uma lavagem de mentalidade urgente. Os empresários têm que perceber que estamos numa era diferente e que têm que começar a perceber de negócio, porque senão vão ficar para trás. Outro ponto, falou-se um bocadinho do Universidade em Curso. Atenção que o PGC fala disso. Muitas das vezes, quando estamos a financiar um bem que leva algum tempo a estar pronto, temos financiamento bancário. E esses encargos financeiros podem estar associados ao Universidade em Curso. É preciso ter um controle rigoroso para que depois não haja um desfazamento na altura do fecho de contas. E só para terminar, a questão, falou-se um bocado ali dos terrenos. Só ter atenção que os terrenos não são amortizáveis. Hein? Os terrenos só se depreciam se forem suscetíveis de desgaste, como minas, terrenos agrícolas, etc. O terreno, por natureza, não se deprecia. Então é só ter atenção a isso, porque já vi, infelizmente, em muitas contabilidades, terrenos ditos normais serem depreciados, né? O que é uma ilusão. Pois é. Então, Carlos, vamos já deixar aqui os apelos e eu quero que o Carlos comece a deixar aqui as grandes recomendações, orientações aos colegas. O Carlos fez aqui um percurso interessante no princípio. A conta 35, a 18, a 11, o mapa de amortizações e o balancete têm que falar a mesma linguagem. Carlos. Devem sim falar a mesma linguagem, caso contrário estaria mal feita a contabilidade. Só para realçar, ainda sobre os nossos empresários são muito operacionais, têm muito conhecimento no ramo do negócio específico que eles dominam, que eles operam, que não é mau, mas como o Ricardo já disse, devem abrir-se um pouquinho mais, entender um pouquinho da área administrativa. Não se está a pedir que compreendam detalhadamente, porque para isso tem os seus assessores, mas que tenham interesse em conhecer como é que funciona a área administrativa, como é que é a questão financeira. É importante que dominem esse assunto. E ainda sobre imobilizados, uma recomendação que eu vou deixar aos contabilistas, aos meus colegas, tenham muita atenção com a titularidade do bem tangível ou intangível. Muitos empresários compram os bens em seus nomes e dizem que é da empresa. Não, aquilo não é da empresa, é propriedade do empresário. Se for para registrar no ativo da empresa, é necessário que o empresário passe a titularidade para a entidade. Como é que ele pode fazer isso? Vendendo o bem, emitindo uma fatura para a sociedade, pode elaborar via um contrato de suprimento, pode aumentar, pode ceder este bem à entidade, ou mesmo, se desejar, aumentar o capital da sociedade, fazer um suplemento via estes bens. Mas é muito importante termos em atenção a titularidade desses bens, sob pena de estarmos a fazer mal o registro contabilístico. Mas aí há o princípio da substância sobre a forma, né? Nem sempre a forma legal limita a nossa contabilização. No caso, por exemplo, das normas internacionais, já falam nisso. Segundo as normas internacionais, o leasing operacional, eles levam a imobilizado, mesmo que o carro não seja teu. Mas nesse caso específico em que eu levanto, vou lhe dar exemplos práticos. Eu vivo situações práticas que até não foram usados meios próprios da empresa. Era a residência pessoal do empresário que está a sede da empresa. Está em nome do próprio senhor empresário, comprou com o seu dinheiro, antes até mesmo
mesmo da sociedade existir, e ele diz que aquilo é da sociedade, mas não há nenhum contrato entre empresário e a sociedade, não há nenhum documento que diz que o senhor passa a titularidade ou que vai receber algum benefício econômico pela transferência da titularidade. Neste caso, não vejo a aplicabilidade do princípio da substância uniforme. E assim, nesse aspecto, concordo. São daqueles casos que acontecem a exceção à regra, né? Para uns casos, sim, temos que ter o princípio, para outros, não. E nesse da residência, realmente, temos aqui uma complicação. Ou, no limite, um contrato de arrendamento, porque a empresa não pode funcionar num espaço e não pagar nada. E ainda tem os registros das despesas de conservação e reparação. Como é que temos conservação e reparação quando não há inscrição no mapa de amortização? No mapa de amortizações, pois é. Não está no imobilizado, há manutenção da viatura, combustível para a viatura e não consta do imobilizado. Então eu vou mesmo para o Ricardo. Ricardo, que recomendações quer deixar para os colegas que estão a acompanhar o programa? Os ouvintes lá que gostam de acompanhar o Contas na Hora dizem: nós não somos contabilistas, mas gostamos de acompanhar o Contas na Hora. Que recomendações quer deixar? Para os contabilistas, eu recomendo que trabalhem muito de perto com as empresas e com os seus clientes, no fundo de inventariar os bens. É importante saber o que é que existe. O estado de conservação dos bens também é muito importante, porque muitas das vezes temos itens no imobilizado que no fundo não deviam lá estar, devia-se fazer um abate, porque já não estão em condições de funcionar, e também a localização, para que não se perca o controle dos bens, porque às vezes há empresas que têm escritórios em 3 províncias, 4 províncias, têm vários equipamentos e não há controlo. Então é importante a inventariação. Controlo de preferência mensal. Para os empresários, vejam sempre os imobilizados como um investimento que pode dar retorno a médio e longo prazo. A personalidade de um gestor vê-se muito na rúbrica do investimento. Uma empresa que não investe é uma empresa que não quer crescer. Então é importante que os empresários olhem muito bem para esta rúbrica, com cuidado, contratem assessores, consultores, o que for necessário, e sempre que queiram crescer, tenham sempre noção que é impossível crescer sem se fazer investimento. Muito bem, Ricardo, muito bem. Está cá uma boa recomendação. Décio Fernandes, a recomendação para os empresários, contabilistas e para os ouvintes. Eu queria fazer uma recomendação, um comentário um pouco genérico, mas que tem tudo a ver com a conjuntura nacional e mundial. Devido a esta pandemia do Covid-19, muitos são as pessoas que estão a trabalhar a partir de casa, ou seja, em teletrabalho. À semelhança de mim, que aconteceu comigo, tive que, antes do estado de emergência, fazer um investimento em equipamento imobilizado para permitir com que os trabalhadores pudessem trabalhar a partir de casa, ou seja, em teletrabalho. Não todos, porque as condições financeiras não permitem. Todavia, temos que pensar que, mesmo que esta pandemia seja controlada, o teletrabalho vai ser o futuro a nível mundial, e Angola não vai também ficar de lado. Então, queria alertar o empresariado nacional que há muitas empresas que já apostam na questão do renting dos equipamentos informáticos. Poderá ser um novo nicho de negócio, porque uma vez que haverá muita gente em teletrabalho, as empresas poderão não querer apostar em investir em imobilizado para si próprio, mas apostar mais na questão do renting. E isto é algo que há que se ter em conta para o futuro. Muito bem, Décio. Isabel, recomendações? As minhas recomendações vai para os empresários das pequenas e médias empresas, que vivem muito da questão de tesouraria. Não só os empresários das pequenas e médias empresas, até das grandes empresas, fazem muita confusão com o bolso da empresa, com o bolso dele. Eu digo sempre, são pessoas diferentes. Empresa é empresa, o dono da empresa é dono da empresa, por isso é que tem números contribuintes diferentes, e às vezes mesmo quando têm o mesmo número de contribuinte em nome individual, têm nomes diferentes. Chama João António e o outro chama João António e Filhos. Tem que fazer esta separação. E acha que deve não fazer a fusão, juntar o bolso da empresa com o bolso dele, porque depois isso cria muitos constrangimentos de tesouraria. Até na forma do contabilista dá tratamento às informações, porque eles, às contas, o próprio dono da empresa, como fazer confusão, não tem um administrativo que trata da informação, ele próprio trata da informação, ele próprio faz as compras, ele próprio faz tudo, e depois quer que o contabilista faz magia. E não é possível fazer magia nestas formas. É preciso mesmo
organização por parte dos gestores para que então possam ter uma melhor fiabilidade nas informações da contabilidade, para que o contabilista possa dar informações credíveis. Pois é, esta alerta da Isabel é pertinente porque qualquer situação que os contabilistas encontrem nas empresas que não estejam alinhadas às boas práticas dificulta de que maneira o trabalho do profissional membro ou CPCA. Esta alerta é sobretudo neste sentido. Eu acho que em relação ao imobilizado não é possível falar de todos que estão no PGC. A grande recomendação que eu vou deixar aos membros, aos estudantes de contabilidade, sobretudo aqueles que estão a fazer o EAC, leiam o PGC, sejam um amigo íntimo do PGC, que ele é o nosso princípio e fim, tem a orientação, é o guião da profissão, não podem deixar de consultar o PGC. Mas eu não vou terminar o programa sem responder à pergunta de um membro estagiário que pergunta: a empresa adquiriu o imobilizado antes da entrada em vigor do IVA, agora quer vender a um funcionário. Ao vender ao funcionário, a empresa do regime geral do IVA liquida a IVA? Liquida, sim senhora, a IVA, porque a empresa hoje é do regime geral e tudo que a empresa vender deve liquidar o IVA, sim senhora. Esta é a resposta que eu tinha para deixar aqui. Eu vou agradecer ao Ricardo Fernandes, vou agradecer a Isabel, vou agradecer o Décio e o Carlos Mitange, com um alerta. Vamos continuar o desfile. Na próxima semana regressamos com a classe 2. Tragam tudo da normal que acontece na classe 2 e tudo de normal que acontece na classe 2, mas vamos fazer aqui um alerta porque a classe 2 é um mundo. Os pontos pertinentes vamos ter que abordar aqui porque os ouvintes vão ficar mesmo a aguardar pela classe 2, principalmente as empresas que têm muito movimento nesta classe 2. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Estamos a desfilar em sede do PGCA. É o período de fecho de contas. Por isso é que vamos fazer um conjunto de programas em sede dos procedimentos do fecho de contas. Caro ouvinte, chegamos ao fim desta edição. Já sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação eu estive Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.